Glórias a Deus. Paz do Senhor para todos. Amém, igreja? Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo de número 3. Quero pedir um pouco de retorno, fazendo um favor. Jonas, capítulo de número 3. É um livro um pouco chato de encontrar, porque ele é pequeno, né? Mas abre aí no livro de Mateus, vem retrocedendo aí alguns livros, Malaquias, Zacarias, um por um aí que você vai achar o livro do profeta Jonas. Quero nesse momento agradecer primeiramente ao Senhor, porque Deus é maravilhoso, tem trabalhado em nossas vidas. Agradeço ao pastor Luciano mais uma vez pela confiança e a igreja, né, que tem orado e intercedido por nós. Graças a Deus temos orado e intercedido pela igreja todos os dias, cada um tem sido presente em nossas orações, não nos esquecemos de ninguém, e o Senhor Deus vai sendo glorificado, né? Pedindo sempre para Deus dar livramento, guardar, sempre para Deus dar vitória, né? Direção, e o Senhor Deus vai abençoando a cada um de nós, né? Nossas vidas, as nossas famílias. Livro de Jonas, capítulo de número 3, a leitura nessa noite vai ser um pouco extensa, mas é necessário para que nós possamos entender e aprender aquilo que a Bíblia Sagrada tem a nos ensinar, ou Deus através da sua palavra, né? Jonas capítulo de número 3, o primeiro verso, que diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei, e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu caminho e da sua violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Nós fizemos uma leitura de um capítulo, lemos um capítulo inteiro aqui, deste livro de Jonas. Vale lembrar que aqui no final do capítulo, está falando alguma coisa em relação ao arrependimento de Deus. Lembrando que nós sabemos que Deus ele não se arrepende. Aqui é apenas uma figura de linguagem, que está querendo dizer que Deus mudaria a sua decisão. Não necessariamente significa arrependimento. O texto que nós lemos está dentro do livro de Jonas, né, do profeta Jonas. Nós sabemos e conhecemos um pouco a respeito de Jonas. Apesar do livro, ou do texto que nós lemos, né, está dentro do livro de Jonas, e faz parte, né, da história deste profeta, nós não falaremos de Jonas nessa noite especificamente. O texto ele fala sobre os ninivitas, e também não falaremos sobre os ninivitas especificamente, mas vamos falar da atitude dos ninivitas diante do Senhor. Mas para que não fique vazio, e a título de introdução, podemos lembrar que Jonas ele foi enviado a Nínive para ministrar a palavra do Senhor, trazer ali uma mensagem de juízo sobre a vida daquele povo. Os ninivitas era do povo assírio, né? A cidade de Nínive ficava dentro do território assírio. E se nós formos olhar para a história, para a Bíblia Sagrada e até mesmo a arqueologia, é comprovado que o povo assírio, eles eram um povo de guerra, um povo de violência. Era um povo que estava acostumado não só a guerrear, mas a praticar toda sorte e tipo de violência. Então, quando nós vemos falando sobre os assírios na Bíblia Sagrada, nós devemos lembrar que a Bíblia está falando de um povo muito cruel. Tanto é que quando nós olhamos ou lemos o livro de Naum, outro profeta,
Naum, ele traz os assírios como a personificação do mal e da crueldade. Porque, além de ser um povo idólatra, o povo assírio, os ninivitas, era um povo tão violento e tão cruel, que quando eles passavam por uma guerra e saía vitorioso, era comum eles trazerem corpos e colocar expostos em sua cidade, ali pendurado, para que todos vissem. Ou seja, se nós adentrássemos a cidade de Nínive nos dias de hoje, e eles tivessem acabado de passar por uma guerra, seria comum você ver corpos pendurados na cidade e expostos. E para eles isso era uma coisa natural, era uma coisa comum. Eles eram tão cruéis que os seus inimigos, quando eles levavam prisioneiros, eles praticavam toda forma de tortura possível, desde o esfolamento até mesmo a amputação. E era comum entre eles cegar os seus inimigos que foram levados prisioneiros, para que eles não viessem fugir, ou que se fugisse desse menos trabalho. Então era comum para eles. Então isso é o que se passava na mente e no coração de Ninivita. Era comum, era natural. A crueldade daquele povo, era um povo sanguinário, um povo violento, um povo que não tinha pudor, que não tinha amor pelo próximo, um povo que não tinha nenhum tipo de misericórdia para com o ser humano. Quando o Jonas ele é comissionado por Deus, né? Deus ele faz ali, traz, né, a mensagem, leva a mensagem a Jonas, dizendo: vai lá e leva a minha palavra para os ninivitas. Jonas ele não queria que os ninivitas se convertessem, porque ele achava que eles não eram dignos e não eram merecedores de arrependimento e da benevolência da parte de Deus. Por isso Jonas ele decidiu: eu vou desobedecer a Deus, mas eu não quero que aquele povo eles alcancem a bênção do Senhor. Eu posso desobedecer a Deus, mas esse povo não merece a misericórdia de Deus. Conhecemos toda a história. E bem sabemos que, mesmo assim, Jonas, depois de passar pelo ventre do peixe, aquele momento, aquela experiência com Deus, ele foi lá aos ninivitas, falou contra eles, na mensagem que o Senhor Deus tinha concedido a ele. E nós olhamos pelo texto agora, aqui no verso de número 10, no verso de número 5, né, que Jonas ele foi lá, ele apregoou, e no verso de número 10 nós vemos os ninivitas, eles se arrependendo diante do Senhor. Mas o que eu quero abordar com isso daqui é que a ação dos ninivitas não foi simplesmente fazer uma oração, mas eles se prontificaram em se derramar diante de Deus. No verso de número 5 que nós lemos está escrito: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E lá no verso de número 10, e Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu, ou seja, mudou ali o seu decreto, do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Então note que eles fizeram algo para alcançar a benevolência de Deus. Nessa noite eu queria falar a respeito do jejum, que foi a prática dos ninivitas aqui nesta ocasião. E se nós olharmos para este texto e para essa passagem, nós vamos ver que se Deus recebeu o jejum de um povo como os ninivitas, cruéis e sanguinários, a ponto de se voltar a favor deles, quanto mais Deus vai receber o meu e o teu jejum. Então, se um povo dentro desta vida de violência e de sangue, de crueldade, de maldade, alcançou a benevolência de Deus, como eu e você não poderíamos alcançar? A bênção de Deus e a sua misericórdia, amados, ela não está restrita a uma classe de pessoas. Ela não está estendida aos grandes da terra, somente aos obreiros, não. Mas ela está estendida a todo aquele que se voltar a Deus, a todo aquele que se voltar a Ele. Sendo um ninivita sanguinário, ou sendo um israelita, ou sendo eu e você. Quando nós nos voltamos a Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é misericordioso e benevolente o suficiente para nos perdoar dos nossos pecados e aceitar aquilo que nós
nós temos a oferecer a Ele. Portanto, quando nós adentramos a uma igreja, a um lugar como esse, nós não podemos adentrar e servir como plateia, que está assistindo uma apresentação como se fosse um teatro, mas nós temos que cultuar a Deus. Nós não estamos aqui para assistir um culto, mas para sermos o culto ao Senhor. Portanto, dentro de um ambiente como esse, nós temos que abrir o nosso coração, adorar e bendizer ao nome santo do Senhor, porque se Deus agiu na vida dos ninivitas que eram sanguinários, Ele vai agir também na sua vida, porque Deus é misericordioso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A respeito do jejum, por esses meses atrás, talvez uns 2 ou 3 meses, pastor Luciano, ele ministrou uma mensagem aqui, nós aprendemos sobre isso. Mas para nós aprendermos mais sobre este tema, nós deveríamos ter horas e horas de palestras, porque é um tema bastante extenso, mas eu acredito que Deus ele vai nos ensinando aos poucos e nós vamos aprendendo com Ele, né? Lá em Mateus capítulo 4, verso de número 1 e 2, está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nós temos que entender que o jejum, ele tem um grande poder na esfera espiritual. Às vezes na esfera material humana, aparentemente parece que ele não significa nada, né? Que é apenas um momento em que o cristão ele se abstém de alimento ali, de algumas coisas, e amém. Mas não, na esfera espiritual algo acontece. Naquela passagem ali que nós lemos, naquele capítulo de Jonas, dentro da esfera espiritual estava preparado uma condenação àquele povo. Aquele povo ia sofrer um juízo muito grande da parte do Senhor. E nós bem sabemos que em várias passagens da Bíblia Sagrada, Deus sempre permitiu que o diabo, Satanás e seus demônios viessem executar o seu juízo. Então a esfera espiritual estava toda preparada para executar algo contra aquele povo. Mas quando eles se prontificaram em buscar a Deus e jejuar na presença do Senhor, toda a esfera espiritual começou a ter alterações, porque o próprio Deus decidiu que aquele povo não sofreria aquele julgamento. Ou seja, quando nós nos prontificamos diante de Deus em jejuarmos e buscarmos ao Senhor, coisas na esfera espiritual começam a acontecer. Você não vê, mas acontece, porque isso é bíblico. E se nós cremos na Bíblia e na palavra de Deus, pela fé, nós sabemos que de fato acontece. O jejum, ele é um fortalecimento espiritual a nós. O ideal seria que todos nós cristãos tivéssemos uma vida em jejum, em oração, para que nós venhamos estar mais e mais fortalecidos na presença de Deus. Quando Jesus, ele esteve a jejuar, e neste texto aqui que nós lemos, a Bíblia nos diz que ele foi conduzido pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o próprio Espírito Santo tomou Jesus e levou ele até o deserto, para que ali ele fosse provado. Isso muitas das vezes acontece conosco. Deus muitas das vezes nos toma e nos leva a lugares em que nós vamos ser provados, e é vontade dele de que de fato nós sejamos provados. Mas Deus, ele não pediu aqui, pelo menos o texto ele não vai dizer, que Jesus jejuasse. Neste texto não diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para jejuar, não, diz que ele conduziu Jesus para ser provado. O jejuar veio da decisão do próprio Jesus. Por quê? Porque ele sabia que ele estava em um campo de batalha espiritual. E para que ele estivesse fortalecido, e sabemos que Jesus era um ser humano como eu e você, ele tinha que estar em jejum. Porque o jejum, ele é um fortalecimento. Então, quando nós jejuamos, nós nos achegamos mais a Deus. E, consequentemente, nos fortalecemos mais nele. Por isso, existem muitos cristãos que vivem uma vida de fraqueza espiritual.
não tem estrutura para aguentar determinadas lutas, e quando passa por algumas coisas, a mente já passa em querer e fugir da vontade de Deus, como Jonas fez, só que não com o mesmo sentimento. O que Jonas não queria era que o povo de Nínive aceitasse a Deus e se convertesse e recebesse benevolência, mas muitos de nós não temos às vezes estrutura, e decidimos então fugir, querer fugir da vontade de Deus, e querer deixar das coisas do Senhor, e da igreja, e do ministério, porque nós não aguentamos, muitas das vezes, as lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas. E isso por quê? Porque nós não temos estrutura espiritual. Então, se o próprio Jesus buscou jejuar para fortalecer-se espiritualmente, para conseguir lutar e batalhar contra o diabo, contra Satanás, quanto mais eu e você, amados, temos que nos fortalecer espiritualmente. Bem sabemos que os dias na face da terra são maus. A tendência é as coisas piorarem cada vez mais. Porque o quadro do mundo hoje, o quadro da igreja, a igreja atual, não é um quadro para avivamento, isso é notório. É mais um quadro de apostasia do que para avivamento. A tendência é alcançar a apostasia e não o avivamento, por conta da situação em que, infelizmente, está recorrente na vida do povo cristão. Muitas pessoas não estão interessadas nas coisas de Deus, em outras coisas, nas coisas da terra, nas coisas do mundo, nos seus prazeres, nas suas concupiscências, se esquecem de buscar fortalecimento espiritual em Deus. Então o quadro do mundo hoje não é para melhorias em si, e isso é bíblico, porque o mundo tem que estar preparado para a chegada do anticristo. E sabemos que o anticristo ele vem não para ser mais um político, não, mas para dar solução para o mundo. E se o mundo não tiver um caos, não tem por que o anticristo chegar, e não tem como aceitar ele. Então, o mundo só vai aceitar o anticristo, aquele que nós conhecemos como anticristo, quando as coisas estiverem ruins. E se as coisas estiverem ruins, porque ele vem para trazer a solução. Ou seja, não podemos esperar melhorias extraordinárias no nosso país ou no mundo atual, mas sim o levante do adversário cada vez mais. E nós cristãos temos que nos fortalecer como Jesus fez, no jejum, na oração, na palavra de Deus, na obediência à sua vontade, para que nós possamos alcançar da parte do Senhor benevolência, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus, os milagres dele, o agir dele em nossas vidas. Ainda que as coisas lá fora estejam caindo, amados, ainda que a tempestade esteja forte, se você estiver confiante em Jesus, você vai estar dormindo no barco com ele também. Você vai estar em paz dentro de si. Por quê? Porque estamos firmes em Cristo Jesus, e ele é a nossa rocha, e o que é construído na rocha não tem como cair, está firme, está estruturado, e essa é a vontade de Deus para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. No jejum, quando nós jejuamos, nós temos que deixar tudo de lado, tudo aquilo que é vinculado à carne, para que o nosso fortalecimento espiritual de fato aconteça. No jejum nós estamos mostrando à carne quem é que manda, que quem manda é o Espírito. Então quanto mais você fortalece o seu Espírito, mais as coisas da carne elas tendem a enfraquecer, e então você consequentemente se aproxima mais de Deus e se fortalece mais nele. Então durante o jejum nós estamos, ou devemos, deixar tudo de lado que se vincula à carne. E quando eu digo deixar tudo de lado, seria tanto, obviamente, da carne pecaminosa, que nós devemos deixar de lado independente do jejum, mas quanto a carne que não é pecaminosa. Ou seja, a carne, ela tem duas facetas. Existem as coisas da carne, que são pecados contra Deus, que é o que a Bíblia nos apresenta. Mas existem as coisas da carne que não são pecado, que são coisas naturais. Por exemplo, almoçar é algo vinculado à carne. Porém, não necessariamente é um pecado, a não ser que alguém haja com glutonaria, aí já se torna pecado, não pelo almoçar, mas sim por causa da glutonaria. Então é algo da carne que não é pecado. Mas quando nós jejuamos, nós deixamos tudo de lado que é da carne. Obviamente tudo que é pecado, isso é óbvio, independente do jejum, mas como também aquilo que não é
pecado, mas que também é vinculado à carne. Então, por isso, nós literalmente deixamos de nos alimentar. Então, tudo que é da carne, nós deixamos de lado. Então, durante o jejum, eu não vou ficar ali se eu vou fazer um jejum de 24 horas, eu não vou ficar 24 horas assistindo uma Netflix da vida, por exemplo, né? Porque senão a carne ela continua sendo alimentada de alguma maneira. Né? Então, durante o jejum, eu não vou me reunir com os amigos e dar uma boa gargalhada. Isso é pecado? Não. Mas eu estou em jejum, então eu tenho que me abster das coisas da carne. Então, tudo que se vincula à carne, eu deixo de lado. Então, durante o jejum, eu tenho que fazer o quê? Buscar ao Senhor em oração, na leitura da palavra de Deus, ali na meditação, no louvor, no aprendizado das Escrituras Sagradas, e oração de novo, e depois oração. Ou seja, é um momento que eu tiro para me dedicar a Deus e às coisas espirituais. Porque assim você vai ter um fortalecimento espiritual. Eu lembro quando eu era mais jovem, né, a gente tirava uns períodos de jejum, assim, meio quase que esporadicamente. Mas eu lembro uma vez que eu, com um amigo meu, lá, o irmãozinho da igreja, né, a gente era jovem, a gente tirou um dia de jejum lá na casa dele, ficamos o dia inteiro orando, lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia. E depois, quando deu o horário de eu ir embora, eu lembro que eu estava indo para casa e uma pessoa saiu de dentro da residência, né? Saiu de dentro da residência, abriu a porta e saiu apontando para mim, dizendo que ia acabar comigo, que não podia ficar assim as coisas, mas não conhecia a pessoa, de fato. E eu entendi naquele momento que era o diabo, ali era o demônio, né, falando através da vida daquela pessoa. Por quê? Isso mexe com os demônios. O diabo ele não quer que você jejua. Ele não quer. Então, o fortalecimento que você tem espiritual vai trazer no diabo, em Satanás, nos demônios, uma ira muito grande. Então, ele vai se levantar contra a sua vida, assim como se levantou contra Jesus. Mas, quando nós fazemos isso, estamos ainda mais firmes em Deus. Lá em Efésios capítulo 6, verso número 10, está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui Paulo fala sobre a armadura do cristão. E quando Paulo fala sobre essa armadura, aqui no verso número 10, ele diz: fortalecei-vos. E o jejum, ele intensifica, ele potencializa essa armadura, que é o quê? A espada, né, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, ali as alparcas, né, a sandália, enfim. Nós estamos potencializando ainda mais essa armadura, ou seja, quando jejuamos, nós ficamos ainda mais firmes. O jejum não é para aquele que está totalmente enfraquecido em si, mas principalmente para aquele que está forte. Porque a Bíblia nos diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E como que nós vamos cuidar para não cair? Na vigilância, na oração e no jejum. Porque quando nós jejuamos, nós também estamos em um estado de vigilância. Nós estamos nos alimentando mais de Deus e das coisas de Deus. Por isso nós temos que buscar, amado a Deus, constantemente. E aqueles que podem e conseguem jejuar ainda mais, para que nós venhamos intensificar ainda mais essa armadura que Deus nos deu. Então você que tem a palavra de Deus dentro de si, essa mesma mensagem que serve para você como uma espada, como Jesus usou ali na tentação no deserto, essa mesma mensagem, ela vai surtindo um efeito sobre a sua vida mais e mais a cada dia, e isso vai crescendo e não tem limites. A bênção de Deus não tem limites sobre as nossas vidas. Mas nós temos que buscar ao Senhor, como está escrito, né? Buscar-me-eis e me achareis, se vós me buscardes de todo o vosso coração. Jesus disse: todo aquele que bate se abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. O nosso Deus, como eu disse em outras ocasiões e repito, né, como todo bom professor que trabalha com repetições, as mãos de Deus não estão encolhidas para que Ele não nos atenda, os seus ouvidos não estão tapados para que Ele não nos ouça, mas nós temos que dar um primeiro passo, que é buscar ao Senhor. Achegai-vos a mim, então eu me achegarei a vós. Tudo parte de mim e de você, meu querido. Então vamos buscar ao Senhor, porque Deus Ele tem coisas maravilhosas para fazer em minha vida, em sua vida, em nossa família, amém? Quantos creem nisso? Levanta sua mão e glorifica a Deus, aleluia. Mateus 17, 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração
e pelo jejum. Certa feita tentaram expulsar demônios e não conseguiram. Falaram com Jesus, Jesus, né, sobrou para ele. E Jesus, conhecendo, né, ali tendo toda a espiritualidade, vivia em jejum e oração. Ele disse, né, esses demônios que vocês tentaram expulsar, essa casta, não vai sair, senão pela oração e pelo jejum. A palavra casta aqui, ela vem do grego genos, que significa descendência, família, raça ou espécie. Jesus está dizendo, existe uma espécie de demônios que para sair é jejum e oração. É isso que Jesus está dizendo literalmente. Tem demônios que vocês vão expulsar em nome de Jesus, amém? Mas tem demônios que têm que estar em jejum e oração. O que Jesus está deixando claro aqui é que o jejum, de fato, ele nos fortalece. E ele nos ajuda para que nós possamos batalhar contra o adversário. Sem o jejum, nós não estamos habilitados para vencer algumas lutas. E bem sabemos, como todo bom cristão, que sem luta dificilmente nós teremos a vitória. Como vai existir uma vitória sem existir luta, amado? Não existe vitória sem guerra, né? Não tem como. Como lá nos tempos bíblicos, né? no tempo dos gregos ali, das Olimpíadas, das disputas que eles tinham. Não tinha como receber a coroa de louro se não tivesse uma vitória. Não tinha como receber um troféu se você não passasse por uma disputa, né? Então não tinha como receber uma coroa de louro se você não passasse por uma disputa. Então você tem que disputar, você tem que batalhar, você tem que tentar, você tem que avançar, tem que tentar, tem que fazer. Então a vitória de Deus, ela não chega para quem está tranquilo, sossegado, esperando as coisas acontecerem, mas sobre a vida daqueles que estão batalhando e lutando. Então se Deus permite o problema e a dificuldade nas nossas vidas, é porque Deus, ele quer nos dar a vitória de algo. Na Bíblia você vai ver, sempre tinha guerra para Davi, por exemplo, sempre tinha guerra. E depois da guerra tinha o quê? A vitória. Tinha o quê? Os despojos, né? Então o povo ficava mais rico a cada guerra. Como que eles iam conseguir isso sem guerrear? Não tinha como. Então o problema e dificuldade que você passa hoje é para que você seja abençoado por Deus. Deus permite o problema para que eu e você tenhamos crescimento espiritual. Ele quer te fazer um melhor cristão, quer te fazer um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor obreiro, uma melhor obreira, enfim. O problema e a dificuldade nas nossas vidas, ele existe para nos abençoar, para nos trazer coisas boas. Essa é a verdade, por isso que Deus, ele permite isso. Detalhe, estou falando do problema que Deus permite, não daquele que a gente compra com as nossas mãos, sabe? Quando nós temos uma má atitude, fazemos coisa errada, plantamos o ruim, e depois começamos a colher o ruim, não é disso que eu estou falando, mas da provação que Deus permite. Então se você está sendo provado hoje, saiba de uma coisa, Deus está preparando uma grande vitória para a sua vida em nome de Jesus, aleluia. Então Jesus disse, olha, existe uma espécie de demônios que tem que ter jejum, ou seja, vocês têm que estar fortalecidos, ter um fortalecimento espiritual, para conseguir batalhar contra o adversário. Então, às vezes, na família do abençoado lá, tem uma casta como essa, e não sai. Por quê? Porque não vive uma vida de jejum. Está salvo? Amém, com certeza, creio eu que está salvo, porque vive uma vida ali voltada ao Senhor em obediência com Deus. Mas, sem o fortalecimento do jejum, a casta não vai sair. Então, nós temos que estar fortalecidos, para que, então, a vontade do Senhor aconteça. Jejuar, como o pastor já pregou aqui, amados, naquela ocasião, não é um mandamento bíblico, né? Não existe um mandamento, uma obrigação, não, você tem que jejuar, não existe isso, tá? Mas é algo que procede do próprio Deus, que nos ensina isso através das Escrituras Sagradas, para que nós nos acheguemos mais a Ele, tá? É possível ser salvo sem jejum? Óbvio que é, mas se você vive uma vida de jejum, você alcança muito mais a parte do Senhor, não só a respeito da salvação, que é primordial para nossas vidas, mas nós conseguimos alcançar da parte de Deus a resposta, a vitória, né? E conseguimos estar mais próximo de Deus e ter intimidade com o Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois, teve
fome. Jesus, ele jejuou 40 dias. Quanto tempo nós devemos jejuar? Depende. Na verdade, biologicamente falando, 12 a 13 horas sem alimento já é considerado o jejum, né? Mas para nós cristãos, na nossa cultura, nós consideramos meio período como se fosse uma consagração. Quando se trata de 24 horas, aí geralmente nós consideramos de fato como um jejum, né? É uma tradição cristã. Mas o tempo de jejum vai de cada um e de cada necessidade. Na Bíblia Sagrada nós vamos ver pessoas que jejuaram por 3 dias. Outros jejuaram sem tempo para acabar, porque esperava algo da parte de Deus. Você vê na Bíblia Sagrada Jesus, por exemplo, que jejuou durante 40 dias. Então o tempo de jejum, ele é determinado por cada um de nós, de acordo com aquilo que Deus proporcionar no nosso coração. Tá? Então você pode tirar um dia de jejum, 24 horas, é bênção de Deus. Se você coloca isso diante do Senhor, com certeza, Deus ele vai acolher isso com grande alegria, porque isso é da vontade de Deus. Nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. E como eu disse, durante esse período de jejum que você tira, é o momento que você tira para se dedicar a Deus. Mas então, irmão, quer dizer que eu não posso jejuar trabalhando? Pode. Só que, obviamente, a vigilância aí ela dobra um pouco, né? Porque você vai falar com pessoas, dependendo do trabalho, pessoas do mundo vão vir com brincadeiras maliciosas para cima de você, e Satanás ele é astuto, vai tentar te jogar algo para que você quebre o jejum ali e peque naquele momento. Então a vigilância ela dobra um pouquinho mais nessa ocasião. Quando você jejua em casa, já você fica livre dessas pessoas, por exemplo, né? Mas não existe lugar nem momento para jejuar. Mas se você, durante o jejum, conseguir tirar o tempo para o Senhor, com certeza isso vai ser muito mais válido. Então o tempo, ele é indeterminado. É aquilo que você sentir no coração e Deus tocar em você a fazer. Faça e com certeza você vai ver a diferença na sua vida. O que eu não devo comer durante o jejum? Também depende. Existe jejum que a gente chama de jejum total, que a pessoa fica sem alimento nenhum, né? Não come, ingere 1 grão de arroz, por exemplo. Existe aquele jejum que a pessoa ela não toma nem água, né? Fica até mesmo sem água, sem alimento nem sem água também. Mas existem as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Biologicamente falando, né? No seu organismo. Então ela faz um jejum ali de pão e água, por exemplo, até mesmo quando estende, né, mais dias, um pão e água, ou algum tipo de sopa menos calórica, enfim. Aí vai de cada um. Eu já vi falar de pessoas que jejuaram por 1 mês só tirando um alimento. Por exemplo, a pessoa que está acostumada sempre a comer, sei lá, uma coisa tipo, sei lá, o arroz e feijão. Falar, vou jejuar o mês inteiro sem arroz e feijão. Come outras coisas menos o arroz e feijão. Um exemplo, né? Então vai de cada um. Por quê? Porque Deus, o interesse de Deus não está no que você vai comer ou não comer, mas de como você vai se prontificar em buscar a Ele, tá? E é lógico, como eu disse, quanto mais você deixar a carne fraca, mais o seu espírito vai ficar forte. Então, retorno àquilo que eu disse. Vai tirar um jejum lá e ficar assistindo televisão, porque a carne está sendo alimentada de alguma maneira, né? E isso daí não vai te ajudar espiritualmente. O jejum sem água, amado, vai de cada um. Tem pessoas que conseguem ficar mais de um dia sem água. Eu, particularmente, tenho dificuldade, né? Os irmãos sabem que eu tenho alguns problemas de dores de cabeça e sem água para mim é mais difícil. Mas tem pessoas que conseguem. E fica lá o dia inteiro, 2 dias sem água e amém. Na Bíblia tem lá um caso ali no livro de Esther que ficaram 3 dias sem água. Então, vai de cada pessoa. Então, isso não quer dizer que Deus vai receber mais o jejum do irmãozinho lá que está sem água o dia inteiro do que eu sei que está tomando água toda hora, tá? Não significa isso, tá bom? O jejum, quando nós tiramos o jejum, nós tiramos esse tempo para buscar ao Senhor, é normal nós, no começo, quando nós queremos viver uma vida de jejum, quebrar ele em alguma ocasião. Amado, não é pecado quebrar jejum, tá? Muitas das vezes o próprio cristão ele se condena, fala, poxa, quebrei o jejum, pequei, Jesus me perdoe, quebrei o jejum. Mas não é pecado quebrar o jejum, isso é natural, é comum, é do ser humano, né? A Bíblia não vai falar dos homens bíblicos que quebraram o jejum, mas possivelmente deve ter acontecido, porque são pessoas, seres humanos normais. E Jesus não vai te condenar por causa disso. Então, tem gente, eu já vi pessoas falando assim, eu não vou jejuar, porque senão eu não vou aguentar, eu vou quebrar. Mas nem tentou ainda.
E se quebrar não tem problema, tá? Porque não é pecado. A não ser que você intencionalmente queira ali parar o jejum e falar, não quero mais jejuar e tal, e tenha um sentimento ali negativo diante de Deus. Aí o pecado já não está em quebrar o jejum, mas o seu sentimento diante do Senhor. Então não tem nada a ver. Então pode procurar e buscar nisso, amados. Se você quebrar não tem problema. Deus não vai te condenar por isso. Começa de novo, né? Não tem problema. E Deus vai te abençoar cada vez mais. Que nós podemos olhar pela Bíblia Sagrada, que todos aqueles que jejuaram, e você vai ver na Bíblia a expressão afligir a alma, ou humilhar-se diante de Deus. Quando você vê essa expressão, quase sempre está falando a respeito de jejum. E em todos esses momentos nós vemos o agir de Deus, porque Deus ele trabalha, ele honra aqueles que se prontificam diante dele a buscar a ele. Você não sabe o poder grandioso que tem essa ação, o jejum. O poder está no jejum? Não, está em Deus. Mas através dessa atitude que nós temos em afligir a nossa alma e se humilhar diante de Deus, eu poderia dizer em minhas palavras, amado, que eu imagino como se Deus ficasse de pé no trono para me atender e agir na minha vida. Porque Deus ele é maravilhoso. E como todo bom pai quer o bom, as coisas boas para o seu filho. Então não cesse de buscar a Deus, porque no momento certo, Deus entra com providência, Deus faz a obra acontecer. Mas nós temos que ser pacientes e continuar na posição, buscando ao Senhor. O inimigo tenta fazer você desacreditar, os problemas e as dificuldades tentam fazer você desacreditar. Todos falam contra Pedro, que estava afundando ali naquele mar, naquelas águas turbulentas, porque olhou para as fortes ondas do mar. Mas lembre-se que ele foi o único ser humano existente na história que andou por sobre as águas e ainda andou com Jesus Cristo, meu querido. Se você começar a afundar, não se preocupe, Jesus está do seu lado para tomar você pela mão, te segurar e te salvar, meu amado. Então busquemos ao Senhor, porque Deus ele trabalha ao nosso favor, aleluia. A igreja atual, amados, precisa muito buscar ao Senhor, em jejum e oração. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luciano, que trouxe aqui essa mensagem, sempre chamando a igreja do Senhor a essa prática, né, a prática do jejum. O pastor não vai ganhar nada com isso, meu querido. Ninguém, nenhum obreiro que vai ganhar nada com isso. Se você jejuar, quem vai ganhar com isso é você mesmo, é a sua casa, é a sua família. Quando o pastor ele falou sobre o jejum, eu glorifiquei a Deus, porque graças a Deus, já desde o início do ano, o Senhor tem tocado no nosso coração para que nós estivéssemos vivendo uma vida em jejum e oração na presença de Deus. E desde o início do ano, graças a Deus, todas as semanas a gente tem tirado no mínimo um dia, né, de 24 horas em jejum na presença de Deus. Às vezes a gente consegue 3 dias ou 2 dias. E o Senhor Deus tem feito coisas maravilhosas. E humanamente falando, às vezes as pessoas podem olhar para a gente e falar, eu não estou vendo acontecer nada. Mas dentro, amado, só quem faz mesmo e vive uma vida assim, sabe que coisas começam a acontecer. E hoje eu me sinto um cristão muito melhor do que eu era no começo do ano, antes de começar essa prática do jejum. Então isso tem me fortalecido espiritualmente de uma maneira grandiosa. Isso aumentou a minha sede e a minha fome por Deus e pela oração e pela palavra e pela vida no altar do Senhor. E isso é algo maravilhoso, porque nós estamos indo rumo ao reino celestial. A preocupação maior daquele que vive uma vida de jejum não é em granjear riquezas na terra, não, mas em alcançar o reino celestial. O nosso foco ele começa a mudar. As coisas no nosso coração, elas começam a ter uma estrutura diferente, porque nós passamos a estar um pouco mais próximo de Deus. E uma coisa que Deus colocou no meu coração é levar isso para o resto da minha vida. Então, desde o início do ano, quando eu me prontifiquei em começar a jejuar, até hoje, graças a Deus, eu não quebrei nenhuma semana. Todas as semanas, no mínimo um dia.
né? E o Senhor tem tocado no nosso coração, temos tentado fazer 2 dias, 48 horas de jejum, e Deus tem nos ajudado a isso. E quando nós falamos sobre jejuar, e o pastor já mencionou aqui várias vezes, saiba de uma coisa, muitas pessoas acham que o jejum ele não pode ser falado para ninguém, né? Então o cristão ele criou ele vem de uma tradição em que o jejum ele é um segredo a 7 chaves que tem que ficar trancado e não pode mencionar ninguém. Vamos lembrar do texto que Jesus falou sobre isso. Jesus estava falando dos fariseus, que eles jejuavam e mostravam em sua aparência que estavam jejuando, para se engrandecer, e as pessoas baterem palmas para eles e dizer, olha só, eles aqui estão os homens aqui que jejuam. Então, a questão não é falar para os outros, não há pecado nisso, mas quando você faz com má intenção, para engrandecimento seu e soberba, aí há o pecado. Só que isso não está vinculado somente a jejum, qualquer outra coisa que você fizer com esse sentimento é pecado. Se você ler a Bíblia muito e falar isso com esse sentimento, também é pecado. Se você ora bastante e falar sobre isso para alguém com esse mesmo sentimento, também é pecado. Então, o pecado não está no falar em si, mas está no sentimento daquele que está anunciando, tá? Até porque Jesus, ele foi conduzido ao deserto, nós lemos aqui. Como que os discípulos sabiam disso, que Jesus estava jejuando? Como que Mateus sabia disso? Porque Jesus falou, obviamente. Então era comum. Então na Bíblia Sagrada, várias ocasiões nós vemos aqui, sendo escrito que o povo estava jejuando, todo mundo sabia que o irmão ali do lado estava jejuando. Então não há pecado nisso, né? E o pecado está no sentimento daquele que anuncia. Do mesmo jeito quando você contribui ou ajuda uma família. Se você anuncia, toca a trombeta dizendo, ajudei uma família lá e Deus falou comigo, fui lá, ajudei. Se o sentimento for de engrandecimento, há pecado. Não adiantou de nada, não teve nenhum mover espiritual ali, né? Então, o sentimento é que conta ali. E quando os homens de Deus aqui, né, os nossos obreiros, né, o pastor, nós falamos sobre isso, amado, é para cativar os nossos irmãos a fazer também. Porque seria muita hipocrisia da minha parte, ou de qualquer pessoa aqui, né, falar para chamar a igreja para o jejum e a pessoa não jejuar. Isso seria uma hipocrisia muito grande. Seria pecado, obviamente. Então como que a gente vai falar, irmão, jejua e a gente não jejua? Então não adianta de nada. Então diante de Deus isso é errado. Isso é uma hipocrisia, né? Então isso é para cativar os nossos irmãos a fazê-lo também, né? E Deus vai fazendo a obra e o milagre vai acontecendo. Jonas 3:6, verso de número 8, ó. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. O jejum ele é um compromisso de sinceridade diante de Deus. Note que aqui o rei de Nínive, obviamente como todo o ninivita, todo assírio, tinha lá as suas idolatrias, né? A sua vida de violência, e né, sendo sanguinário, sendo alguém sem misericórdia. Ele se prontificou também a Deus e a buscar ao Senhor. E um detalhe interessante aqui é que ele baixou um decreto, falou, nem os animais vai comer. Até os animais tiveram que jejuar forçadamente. Aí você fala, pô, mas os animais jejuar, meu amado, isso não tem nem lógica, na nossa mente não. Mas no coração do rei, daquele povo, aquele surtiria efeito diante de Deus. Então o jejum não é uma questão de lógica, é uma questão de espiritualidade, tá? E este mesmo jejum, ele tem que ser feito com sinceridade, é um compromisso sincero diante de Deus. Quando você se prontifica a fazer isso, você tem que estar diante de Deus com o coração totalmente voltado a Ele, para que de fato isso surta um efeito espiritual na sua vida. Há pessoas que às vezes fazem lá o jejum e no outro dia parece que nada aconteceu. É porque em algumas ocasiões pode ser que faltou um pouco mais de sinceridade diante do Senhor. Ou em outros casos, Deus te provando para que você busque Ele ainda mais.
O jejum não necessariamente vai fazer com que sua vida ela mude da água para o vinho de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Então não é porque você jejuou hoje que amanhã a vitória vai estar lá batendo na sua casa e querendo entrar na sua vida. Às vezes isso não acontece. Pode acontecer, mas pode ser que não aconteça também, né? Então às vezes você tira lá seu período de jejum e oração e no outro dia você não vê a vitória, você não vê o milagre, você não vê a obra de Deus acontecendo. É porque o propósito de jejum não é você simplesmente ser abençoado, não. Mas é você se tornar mais próximo de Deus. E o que vai trazer a bênção em nossas vidas é a proximidade do Senhor. Tá? Então não é porque eu jejuei que Deus faz o milagre, mas é porque eu me aproximei dele através do jejum. Então é a proximidade de Deus que nos abençoa. Salmo 69, verso de número 10, ó. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. O salmista estava passando por um momento tão dificultoso, e as pessoas se levantando contra ele, que ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jejuar e orar. Sabe o que aconteceu? Se levantaram ainda mais contra a vida dele, ou seja, piorou a situação do salmista. Ele está querendo dizer aqui, ó, eu estava passando por um momento difícil, você vai ver lá desde o verso de número 1, esse salmo é lindíssimo, muito interessante. Aí eu decidi jejuar. Sabe o que aconteceu? Piorou. Isso virou uma afronta para aqueles que estavam me perseguindo, né, procurando o meu mal. O jejum, ele não nos torna super cristãos. Não é porque alguém vive uma vida de jejum e oração que ele é melhor do que aquele que não vive, meu querido. Não nos torna super cristão. Não significa que as nossas orações têm mais força e poder para fazer milagres e maravilhas do que a oração daquele que não está. Porque o jejum não nos torna super cristãos. Como eu disse, repito, ele nos torna mais próximos de Deus. E o Senhor Deus, ele faz a obra, ele tende a fazer mais e mais na vida daquele que busca ele, obviamente que sim. Mas, como eu disse, em determinado caso, Deus ele fecha os céus, ele fecha as portas, a impressão que dá é como se ele encolhesse as mãos, para não nos abençoar naquela ocasião. Então é um momento em que Deus está nos provando, para que nós venhamos a ter a decisão dentro de nós, de continuar buscando a Deus em jejum, mesmo não tendo ali a benevolência da parte de Deus naquela ocasião. Porque Deus ele não quer que eu e você busquemos a Ele pelos benefícios que Ele tem, mas por aquilo que Ele é. Então se você acha que jejuando você vai mudar o coração de Deus, isso não vai acontecer. Isso tem que ser feito em você. Você que vai ser mudado através daquela busca. E então Deus ele faz a obra em nossas vidas. Então o cristão que jejua não é melhor do que aquele que não jejua, hipótese alguma. Ele está tendente a perder a salvação dele tanto quanto aquele que não jejua. A diferença está que ele espiritualmente está se fortalecendo cada vez mais. E está se santificando cada vez mais. Mas se ele não vigiar, ele pode ser levado pelo adversário do mesmo jeito. Lá no livro de Isaías 58, 5 e 7. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia afligisse a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres o oprimido, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas na tua carne? O que o profeta está falando aqui, ou Deus através do profeta? O jejum, verdadeiro jejum, que eu aceito, Deus está falando, não é simplesmente você ficar sem comer, e estar ali só orando, e estar ali só lendo a palavra de Deus. Não é simplesmente só isso. O jejum ele vai além disso. É você ajudar o seu próximo. É você, quando diz aqui soltar as ligaduras, né? Seria você ajudar o seu próximo de uma maneira como se ele estivesse passando por algo tão pesado e você ir lá e aliviar aquele jugo dele. Seria você cobrir
o nu, ou seja, o necessitado, você ajudar o seu irmão, agir com amor, agir com caridade para com o seu próximo. Esse é o verdadeiro jejum, né? Muitas pessoas acham que o simples fato de ficar sem comer já está bom. Mas, não. Nós temos que nos lembrar que durante o jejum, nós temos que estar ainda mais na vontade, no centro do querer de Deus. O jejum ele serve para isso, para nós entrarmos ainda mais no querer de Deus, mais no centro da sua vontade. Então, se durante o jejum eu ver um irmão aflito e necessitado, e em meu coração decidir não ajudá-lo, é bem provável que o jejum não esteja valendo nada. E isso não sou eu quem digo, mas é o texto que nós acabamos de estar mencionando aqui. Porque jejuar é você se abster, obviamente, literalmente, do pecado. Como eu disse e repito, se abster do pecado não é somente por causa do jejum, né? Tem pessoa que fala, eu não vou pecar hoje porque hoje eu estou jejuando. Também não tem lógica isso, né? A vida do cristão é uma vida de morte para o mundo todos os dias. É tomar a cruz de Cristo, né? Morrer todos os dias e seguir a Cristo. Então, se abster do pecado independente do jejum. Mas quando estamos em jejum, ainda é muito mais, porque senão o jejum ele não vale de nada. Então, se você não auxilia o seu próximo em sua necessidade durante o jejum, perdeu tudo aquilo que você está fazendo. Espiritualmente acaba não valendo. Por quê? Porque a vontade de Deus vai além do que simplesmente ficar sem se alimentar. E o que nós notamos aqui é que o povo estava nessa condição. Vamos ficar sem comer? Estamos em jejum. Jesus, Deus, né, nessa época, Deus está recebendo o nosso jejum. E aí passa alguém ali necessitado, né? Como aconteceu ali com o bom samaritano. Aí vê ali e fala, não vou ajudar não. Aí já acabou tudo. Né? O jejum espiritualmente falando não está valendo. Mas o bom samaritano ele fez o contrário, né? Ele ajudou o seu próximo. E ele, a Bíblia não diz que ele estava jejuando, né? Mas essa ação, essa atitude, ela tem que fazer parte de cada cristão, independente do jejum. Mas eu estou em jejum muito mais. E Deus ele nos prova, amados. Às vezes quando nós estamos jejuando, Deus ele vem com esses sentimentos em nós, para que nós façamos algo, sabe? Aí se a gente decide não fazer, estamos desobedecendo a Deus e consequentemente quebrando o jejum. Algumas pessoas acham que quebrar o jejum é comer. Não. Se você desobedece a Deus, já está quebrando. Né? Pior do que comer, porque comer não quebra, mas não peca, né? Mas quando você desobedece a Deus, você quebra pecando contra o Senhor. O jejum, como eu disse, ele nunca mudará a Deus. Deus ele é imutável. Não se pode mudar Deus. A Bíblia nos diz, né? Deus ele é misericordioso, né? E ele não muda. E a sua misericórdia não muda. A amabilidade não muda. A sua grandeza, a sua santidade não muda. As suas decisões, aquilo que está em Deus, seus projetos, seus planos, tudo isso faz parte da essência de Deus. Isso é imutável. Mas irmão, eu vejo na Bíblia várias vezes Deus mudando alguma coisa. Sim, aqui em Jonas, Deus ele mudou aquilo que ele disse que ia fazer, por causa da ação dos ninivitas diante dele. Então, coisas dessa natureza, Deus ele decide alterar aquilo que estava para acontecer, mas isso não significa que Deus mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Entendeu? Então, eu sei fazer o bem, e Deus vem no meu coração e toca para que eu faça o bem. Mas eu decido não fazê-lo, eu peco. É Tiago quem diz e não eu. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Tiago não está falando, se você deixar de fazer o bem e fazer o mal, você pecou. Não, ele está falando, se você sabe fazer o bem e não faz, você já pecou. Só de não fazer o bem. Mas espera aí, irmão, também não estou fazendo mal, nem o bem nem o mal. Pequei, pecou, porque deixou de fazer o bem. E quando fala aqui de fazer o bem, seria aquilo que Deus vem no seu interior e diz, vai e abençoa meu servo, vai e faça para com a minha filha, vai e ajuda aquele caído, vai e faça para com aquele necessitado. E você decide, não vou fazer, então aí peca contra Deus. Foi o que Jonas fez. Deus falou com Jonas, Jonas vai lá e faça isso. Jonas falou, não vou. Então está em pecado, tem que sofrer uma consequência, sofrer a consequência, nós sabemos disso. Provavelmente Deus não te joga, ou não te permita cair dentro do ventre de um peixe, amados. Mas às vezes nós adentramos em situações das nossas vidas tão enroscadas ali, que isso é como se fosse o ventre de um peixe, né, espiritualmente falando.
E às vezes está neste caso aqui, em que nós sabemos fazer o bem, mas decidimos não fazer. O jejum, ele nos ajuda na resposta que queremos diante de Deus. Daniel 9:3, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Daniel precisava de uma resposta da parte de Deus. Ele leu lá no livro do profeta Jeremias, e entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Então ele se prontificou em buscar ao Senhor, e precisava de uma resposta da parte de Deus em relação a isso. Conhecemos o capítulo, ali tem uma mensagem escatológica de grande valia, né? Para os nossos dias, aliás, a Bíblia toda é de grande valia. Mas Daniel, ele obteve uma resposta da parte de Deus, e o próprio anjo, né, Gabriel, ele foi ter com Daniel. Isso aconteceu por quê? Porque Daniel buscou a Deus através do jejum. Ele disse, para buscar com oração e súplicas e com jejum. Se você precisa da resposta de Deus para com a sua vida, o jejum, ele é um dos meios pelo qual você consegue, ou você pode alcançar a resposta do Senhor. Não significa, como eu disse, que a resposta ela vai vir assim, como um anjo ali, te entregar ali no mesmo dia, às vezes pode demorar. Mas Deus, ele é maravilhoso, e ele trabalha no momento certo, né? E nós temos que respeitar, né, o agir e a vontade de Deus, e o tempo de Deus. Você se lembra que a borboleta, né, a mariposa, para se tornar aquela borboleta bonita, tem borboleta que é feia, né, mas tem umas que é bonita, né? Bonita e toda, né, ali é colorida, mas para ela se tornar aquela borboleta que voa, né, ela tem que sair do casulo e ela tem que sair sozinha. Se alguém abrir o casulo e tirar ela de lá, ela vai se rastejar pro resto da vida, se ela não morrer, né? Que a tendência é morrer. Ela nunca vai voar. Por quê? Porque alguém abriu o casulo e tirou ela de lá. Ela tem que sair sozinha, e aquilo ali, né, já é comprovado, né, cientificamente, que fortalece ela para que ela consiga voar depois. Então, às vezes Deus nos permite estar em um casulo, mas Ele não vai te tirar de lá no tempo seu, Ele vai te tirar de lá no tempo dEle, porque o tempo dEle vai fazer com que você voe. E no tempo seu você não vai voar, você vai se rastejar. E a vontade de Deus é que nós voemos. Ele não nos chamou por cauda, mas por cabeça. E Ele quer que todos nós sejamos abençoados por Ele. Bendito, exaltado seja Deus. Tenta tirar um pássaro de dentro do ovo, antes do tempo. Provavelmente ele vai morrer, né? Vai estar informe ainda. É no tempo certo que as coisas acontecem em nossas vidas. Esdras capítulo 8, verso número 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. O pastor já falou sobre isso aqui. O Esdras estava indo para Israel, saindo ali da Babilônia, com ele o povo ali, muitos bens. Não tinha exército nem soldado acompanhando Esdras. E temeroso ali por causa dos salteadores, ele falou, vamos buscar a Deus. Precisamos do livramento de Deus e do agir de Deus. Sabemos que não existiu nenhum salteador, ninguém ali para criar obstáculo para Esdras, para assaltar eles, roubar eles, não. E eles saíram sem exército, era apenas uma multidão de gente, com bastante valores. E eles foram por caminhos ali que era comum ter salteadores. Mas nada aconteceu, sabe por quê? Porque Deus agiu na vida deles. Porque buscaram ao Senhor, Ele apregoou um jejum, eles jejuaram diante de Deus e Deus agiu a favor deles. O jejum, ele tende a atrair o agir de Deus para com as nossas vidas. Então, se você precisa de algo da parte de Deus, e você vê que a oração, ela parece não surtir aquele efeito que você gostaria, tem aqui um outro meio que você pode fazer. Intensificar ainda mais a sua busca e a sua oração, através do jejum. E o Senhor nosso Deus, aquele que não muda, que agiu na vida dos ninivitas, que agiu na vida de Esdras, vai agir também na minha e na tua vida, e vai fazer a obra acontecer. Bendito seja Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus.
E outro detalhe, amado, o jejum ele não mata ninguém, tá? Até hoje não se ouviu falar de algum cristão que morreu porque jejuou, né? E tudo tem que ser iniciado com cautela. Vai tentar jejuar um mês que provavelmente você vai passar um pouco mal, né? Então, começa com poucas horas, metade de um dia, e vai seguindo, né? Eu já tentei jejuar 2 dias sem dormir, por exemplo. Não aconselho, é horrível. Porque o dormir, ele é saudável, não deixe de dormir. Mas também é algo vinculado à carne, né? Mas não necessariamente você vai quebrar o jejum porque você está dormindo. Mas é muito difícil, é muito forte. Mas se seu sistema biológico permite, faça. Você vai ver que é bênção de Deus. Mas não durma. E é normal. Você acha que Jesus, nos 40 dias no deserto, ele não dormiu? Dormiu. Lógico que dormiu. E outra, Jesus tomou água, tá? Até porque Satanás, quando foi tentar Jesus, tentou com o quê? Com pão e não com água, né? Jesus era um ser humano como eu e você, teria morrido de sede, e num deserto ainda, né? E a Bíblia nos diz, né? Tendo passado ali jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome, não fala de sede. Jesus tomou água, você pode ter certeza disso. Mas, amados, essa mensagem, ela não é para você talvez glorificar a Deus de maneira que você fique rouco, né? Não é uma mensagem para você sair daqui andando nas nuvens. Talvez não seja uma mensagem para você, quem sabe aí sair falando em mistérios na igreja, talvez não seja isso. Mas é uma mensagem para que nós entendamos o querer e a vontade de Deus para as nossas vidas e venhamos aplicar ela. Porque o barulho, né, aquilo que nós chamamos de uma mensagem pentecostal, isso é bom, eu gosto disso. Mas ele para nada vai servir se não houver arrependimento, se não houver mudança de vida, se não houver mudança de atitude. Já dizia um certo pastor que a melhor pregação não é aquela que o cristão ele sai contente com o pregador, mas aquela que ele sai triste consigo mesmo, que ele olha para si e vê, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso me aproximar mais de Deus, buscar mais ao Senhor, me prontificar diante dele em santidade, em oração, em jejum, né? E me fortalecer espiritualmente. Então, a melhor mensagem é aquela que traz conversão dentro de nós. Mas, irmão, eu já sou crente faz 1000 anos, não tem problema. Conversão é todos os dias. Você não é um super cristão, você precisa melhorar a cada dia. Eu preciso, nós precisamos, né? Então, que nós possamos entender que essa é a vontade de Deus para nós. Que nos aproximemos mais dele. E através do jejum, nós conseguimos nos aproximar um pouco mais do Senhor. Então, aquele que não tem essa prática de jejum, o pastor sempre traz aqui essa mensagem falando sobre isso. E convidando a igreja ao jejum. Busque ao Senhor em jejum. Você vai ver a diferença na sua vida espiritualmente falando. O diabo vai se levantar ainda mais, não tem problema. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem realizado, Pai. E te peço, Deus, para que o Senhor toque em meu coração, em nossos corações, para que busquemos ao Senhor em jejum e oração, Deus. É difícil, Pai. Não é fácil, meu Deus. Mas sabemos que o Senhor, Pai, é aquele que está nos auxiliando. O diabo tem tentado, o mundo, Pai, a carne, o pecado, as concupiscências têm tentado nos puxar para outro lado, Deus. Mas nós queremos ceder ao Teu Santo Espírito. Então toque em nosso coração para que nós venhamos buscar mais o Senhor em jejum e oração, Deus. Venhamos nos fortalecer, ó Pai, espiritualmente. Venhamos, ó Deus, estar, ó Deus, nos santificando na Tua presença. Sabemos, Deus, que o Senhor não vai ganhar nada com isso, mas quem ganha somos nós, Deus. Por favor, Pai, toque em nosso coração, coloque em nós o desejo, a sede, a fome pela Tua presença, pela Tua palavra, pela obediência ao Senhor, pela vida com Deus. Nos ajude a nos fortalecer, a nos estruturar em Teu querer, ó Pai, para que quando o mal se levantar, caia por terra, para que
que a casta de demônios, Senhor, diante de nós não venha permanecer em pé, mas para que o Senhor, ó Pai, com teu poder através dos teus servos e toda a autoridade, venha expulsar todos os espíritos do mal que se levanta contra nós, contra a tua igreja, contra as nossas famílias, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, no agir das tuas mãos, no mover do teu Santo Espírito, ó Senhor, na tua misericórdia, sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada lar, em nome santo de Jesus. Pai, nós cremos, ó Deus, e faz a tua obra, em nome de Jesus. As palmas louve e adore ao nome santo de Deus, aleluia, glória a Deus.